Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Visão Condominial, aqui no canal 6 da NET Claro e nas redes sociais da TV Banqueta. E hoje a gente está aqui com o Matheus Robledo. Ele é CEO da SOS dos Elevadores. É isso mesmo. Hoje a gente vai falar de elevadores, né? É um assunto que normalmente não é muito falado. É só quando dá ruim que a pessoa lembra. E o nosso objetivo é trazer algumas explicações para que a gente saiba lidar melhor com esse equipamento. E aí, ninguém melhor que o Matheus para falar com a gente. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado, Cláudio. Primeiramente, agradecer pelo convite para a gente bater um papo legal hoje, né? Tirar aquelas dúvidas que todo mundo normalmente tem. E vai ser bacana, né? Tô empolgado com a noite de... Opa! Tô empolgado aqui com o nosso bate-papo. Matheus, vamos lá. SOS dos Elevadores. Como que surgiu o nome? De quem que foi a ideia? Então, Cláudio, começou com o seguinte. Na verdade, né, nós estamos já no mercado, né? Meus pais iniciaram em 1970. E o nome veio, na verdade, que gostariam de ter a palavra elevadores no nome da empresa, né? Para ficar uma coisa assim, normalmente o pessoal, você fala, eu tenho uma empresa X, eu tenho empresa tal. Então no próprio nome já é autoexplicativo, né? Então nada melhor do que falar a própria palavra, né? SOS dos Elevadores. Então por isso, né, um pouco da explicação do nome. Rapaz, e quando fala assim, SOS dos Elevadores, eu pensei, será que eles já salvaram algum elevador em apuros, assim, aí... SOS dos elevadores. Não foi isso não, né? Não. Na verdade não, Cláudio. Apesar que tem muito elevador que está precisando realmente ser, verdade. de ser salvado, viu? Mas de ser salvo. Mas a gente realmente não foi esse o intuito, não. Vamos lá, nós vamos chegar nessa parte dos elevadores, mas eu queria, me chamou a atenção essa questão que você falou de seus pais. Então, me fala da história, como que foi aí, porque não é comum, né? Digamos... vou montar uma empresa que vai arrumar elevador. Não, perfeito. Então, Cláudio, foi desde 1970 que a gente e meus pais iniciaram essa trajetória, né? Então veio rompendo já essas décadas já, agora de expertise de elevador, nós estamos falando aí de 55 anos. Então meus pais iniciaram nessa época ainda como eleva-peças e em meados... Um pouco no início de 1990, da década de 90, eles receberam uma proposta à época realmente irrecusável, fizeram a venda da empresa, e aí ficaram aquele tempo legal, eles tentaram fazer novas empresas, tentaram trabalhar com outras coisas, mas o amor, a paixão pelo elevador não teve como. Então voltou em 1997, aí sim já como a SOS dos Elevadores. E aí, desde então, viemos traçando, né, essa trajetória aí no ramo dos elevadores aqui, principalmente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Diga-se de passagem, né, vou até aproveitar aqui para fazer um agradecimento diretamente ao Matheus. A SOS dos Elevadores nos atende em alguns condomínios, nos atende muito bem. Então, assim, são poucas empresas que a gente pode virar e falar assim, essa eu recomendo sem medo. Então, essa... a Tecton recomenda sem medo, porque nos atende muito bem, sempre nos atendeu com muita presteza, né? Com muita atenção, com muito carinho ali com os nossos condôminos, e isso a gente faz muita questão. E a SOS já traz isso aí imbuído no seu próprio lema pessoal, e a gente agradece por isso, tá, Matheus? Cláudio, eu que agradeço a confiança, e realmente, os princípios realmente, né, meus pais passaram e que a nossa empresa adotou foi justamente isso. Né, esse cuidado, esse carinho que tem realmente com o condômino, com cada pessoa que realmente precisa utilizar o elevador. A gente, com todos os colaboradores da nossa empresa, a gente sempre gosta de passar isso. A gente fala, imagina se fosse seu pai, se fosse sua mãe, uma esposa grávida, enfim, todo mundo, né, que precisa de uma acessibilidade. Então, ter esse cuidado, o elevador parou, vamos tentar entender a causa, vamos já tentar pensar numa solução o quanto antes, né? Ainda mais hoje, vários prédios com um elevador apenas, é uma situação hoje que se tornou cada vez mais comum. Então, esses princípios, né? A transparência, né? Um preço justo e a eficácia, né? Que eu acho que caminham juntos.
Com certeza, Matheus. E assim, falando desse ponto que a gente faz o atendimento, mas é muito importante a gente entender os desafios. E eu tenho certeza que vocês passaram e passam por vários desafios todos os dias. Essa é a vida dos empresários, dos empreendedores. Mas se você tivesse que citar assim, o maior desafio pela qual a SOS dos Elevadores passou, qual que foi até hoje? Cláudio, sem dúvida, foi a questão de mostrar que as multimarcas, elas também têm totais condições de atender qualquer elevador, né? Voltando aos tempos, né? Na época lá do início dos meus pais, realmente era bem complicado. As empresas, né? As fabricantes, as montadoras, no caso, elas sempre falavam muito com o síndico, com o condômino. Se você sair da nossa empresa, vocês não vão ter peça, vocês não vão ter técnicos habilitados para mexer no elevador. Então isso, ainda mais na época, né, sem a informação que a internet nos traz hoje, sem essa conversa que há realmente entre síndicos, entre administradoras, então ficava muito restrito mesmo. Então, pouco a pouco foi difundindo, um síndico que falava com o outro, com o morador, e depois, com o advento da internet, aí cada vez mais claro. Mas essa, sem sombra de dúvidas, realmente foi o desafio a ser rompido. Uhum. E por mais que tenha tido essa questão do avanço com a internet, da comunicação e tudo, ainda assim, até poucos anos atrás, ainda... E tenho certeza que um ou outro ainda tem essa dúvida. Mas vocês atendem essa montadora A, B e C? Então ainda existe isso. Só que isso realmente desmitificou de vez que hoje as próprias montadoras atendem outras montadoras. Então aí não tem mais argumento. Como que a montadora A também consegue atender a B? Então isso realmente, para todas as multimarcas, foi o maior desafio, sem sombra de dúvidas. Entendi. E Matheus, tem uma outra situação aqui que você relatou a questão dos seus pais, do amor que eles tinham a essa questão, a essa temática. Uhum. E aí, como que você se viu imbuído nisso? Fala um pouquinho do Matheus aí, porque por que o Matheus não resolveu ser açougueiro, por exemplo, assim? Cláudio, aí que tá, né? A gente fala assim, eu várias vezes passo, né, na cabeça assim, desde pequeno sempre estive muito envolvido lá na empresa, sempre gostava de estar presente, sempre gostava, né, de acompanhar o dia a dia. Mas fatos, né? Às vezes eu acho que eu precisava ganhar um pouco de experiência em outras áreas para poder retornar, né? E poder utilizar desses outros conhecimentos na empresa, né? Então, eu recente quarentão agora, muito bem casado, né? Mandar um beijo para minha esposa, com uma filha de 2 anos. Esse é o Matheus, pessoa física. Agora vamos para a pessoa jurídica, né? Matheus é formado em Direito, né? Fiz faculdade de Direito, passei na OAB, me tornei advogado, só que nunca trabalhei na área mesmo da advocacia, né? Sempre gostei de empreender, sempre gostei de procurar por novos negócios. Então, com 18 anos, junto com meu sócio, que é amigo de infância e é meu sócio atual no nosso grupo de empresas, nós tivemos uma boate na Savassi. Com 18 anos de idade, já começamos lá. E a gente trabalhou muito tempo com isso, a gente trabalhou com grandes eventos aqui em Belo Horizonte, tivemos uma empresa depois de marketing, de venda, além de questão de venda de shows também, de shows para grandes prefeituras. Então, fomos traçando, né, várias frentes de trabalho, vários outros tipos de empresa. E até que chegou um momento, Cláudio, que eu pensei assim, poxa, o evento, a própria palavra já diz, né? É uma coisa eventual. Então, tinha hora que a gente realizava um evento, poxa, era legal, trazia pra gente um valor X. Aí fazia um outro evento, já não tava tantas coisas. E eu, poxa, dentro da nossa casa, dentro de onde eu fui criado, dentro de onde que eu pensei tudo, e onde existe tanto amor da minha família, chamei esse meu sócio novamente, ele estava trabalhando com uma outra empresa na época, ele era dono de uma outra empresa de prestação de serviço também. E a gente, no almoço, falei com ele, Felipe, vamos juntar e vamos vamos juntar com meu pai lá e vamos encarar essa? Ele na hora falou, Matheus, vamos embora. E aí ele tinha um sócio, o Valdir, que também é nosso sócio também, que veio junto, e aquelas coincidências da vida.
Um pouquinho depois desse nosso almoço, ele teve uma proposta da empresa dele de prestação de serviço, uma proposta muito boa também. Ele fez a venda para um grupo francês à época, e aí falou: Matheus, vamos embora, vamos fazer acontecer. E aí foi que a gente juntou e final de 2016, início de 2017, iniciamos, né, essa nova gestão, digamos assim, da SOS dos Elevadores. Entendi, a nova geração, na verdade, né? Exato. Então, desde final de 16 e início de 17, a gente iniciou essa nova geração e graças a Deus, né, colhendo bons frutos, sabe? Assim, foi uma coisa bem legal e, assim, primeiro para minha família, né, me ver uma coisa que a gente tá lá desde o berço, né? E segundo, pelo próprio crescimento, né? Graças a Deus, hoje estamos quase chegando à marca de 1.200 elevadores mantidos aqui na região metropolitana. Então, firmando, né, como a maior multimarcas, né, desse setor, sem ser as montadoras. Então, é isso. Esse é um pouco do Matheus, bem resumido aí. Entendi perfeitamente. Agora, Matheus, falando um pouco mais exatamente da questão dos elevadores em si, né? A gente sabe que é muito importante as manutenções, né? Os técnicos fazem as visitas recorrentes, mas eu queria que você explicasse para o público de casa a diferença das manutenções corretivas, preventivas e preditivas, porque tem diferença entre elas e a maioria das pessoas não conseguem muito distinguir umas das outras. Então, perfeito, Cláudio. Vamos lá. Vamos começar, então, pela manutenção preventiva, né? Todas, pelo próprio nome, você já consegue um pouco ir entendendo. A preventiva, ela ocorre mensalmente e é feito um plano de manutenção para aquele prédio, onde tem coisas que são feitas mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, enfim. Então, um plano de manutenção para aquele elevador, que vai de limpeza, lubrificação, pequenos ajustes, regulagens e apontamentos, né, de uma necessidade. Às vezes, durante a manutenção preventiva, percebe-se que um botão já não está fazendo o chamado como deve ser feito, percebe-se que uma porta já está com um tipo de fechamento um pouco diferente do padrão. Então, nesse momento, a manutenção preventiva são feitos todos esses procedimentos. A manutenção corretiva já é uma reação, digamos assim, né? O pessoal do prédio, né, percebeu qualquer tipo de diferença na utilização do elevador, ele deu um tranco, deu um degrau, a porta está batendo, o botão não está funcionando, então ele vai ligar na empresa, vai abrir um chamado técnico, né, um chamado de manutenção corretiva, e a empresa vai lá fazer essa correção, né, fazendo ou o ajuste necessário ou fazendo o pedido de substituição daquele componente. Já a preditiva já é uma coisa até mais moderna, porque ela depende de alguns elementos. Vou te dar um exemplo, por exemplo, o operador de portas, que é aquele conjunto que faz a porta abrir e fechar, aquela porta interna de quando você está dentro da cabine. Existe já umas possibilidades de você saber, esse operador ele vai fazer 1 milhão de aberturas e fechamentos. Então, quando estiver chegando próximo a isso, você já pode preparar para fazer a substituição. Então, você já pode avisar o prédio, porque é um volume maior financeiro, então o prédio já começa a se preparar. Óbvio que, assim, isso na prática tem um pouco de dificuldade, pois depende muito de como aquela manutenção preventiva está sendo feita, né? Se ela estiver sendo bem feita, aquele produto realmente vai chegar naquela quantidade de viagens. Porém, se não está sendo feita, às vezes, uma limpeza adequada na soleira, ou durante obra também o condomínio não está observando muito, o pessoal às vezes cai pedra, porque como a manutenção preventiva é feita uma vez no mês, então durante aquele período, se não tiver uma corretiva, tem todo o período até a próxima manutenção, pode ocorrer esses fatos. Então tem vários fatores externos, mas basicamente é isso. A preventiva e a corretiva bem explicada nesse ponto, e a preditiva seria muito essa ideia de prever realmente algo que tem que ser trocado, né, com esses números. Mas por conta de alguns fatores, ela não é tão exata. Mas seria essa ideia, Cláudio. Não, ficou muito claro. Te agradeço pela resposta. Deu para entender perfeitamente. E dessa forma, pessoal, a gente vai chegando aqui no final do primeiro bloco e já já a gente volta para o segundo.
cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Ai, mãe, clica nesse botão aqui, ó. Tá, mãe, tá quase lá. Só falta isso aqui. Agora é só você vir pagar a guia e foi! Você deve estar se perguntando por que alguém ficaria tão feliz em pagar o IPTU. É simples, porque em Nova Lima você contribui e a prefeitura investe no que mais importa, nos nova-limenses. Nova Lima, Nova Lima! Afinal, quem não fica feliz ao saber que 5 novas escolas vão ser construídas e 28 reformadas, com a inauguração do Centro de Imagem no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o lançamento do programa Bem Cuidar, com a implantação do botão de pânico, com mais de 22 mil pontos de iluminação pública modernizados com lâmpadas de LED. É tanta coisa boa sendo feita pela Prefeitura de Nova Lima que contribuir com o IPTU deixou de ser obrigação por aqui. Virou a certeza de mais qualidade de vida para todos. Baixe a guia no Nova Lima App e, em caso de dúvidas, ligue para o 156. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Voltando aqui para o segundo bloco do programa Visão Condominial com o Matheus da SOS dos Elevadores. E aí, Matheus, eu queria te fazer um comunicado, né? Que o segundo bloco a gente gosta de fazer mais estilo ping-pong mesmo ali. Eu vou fazer a pergunta, você tem aí o tempo que achar necessário para fazer a resposta, e eu não vou mais naquela pegada do bate-papo, não, que o pessoal pediu assim. Acho que eles acham que eu falo demais aí. Eu acho que foi isso. Mas então vamos lá, Matheus, vamos para a primeira pergunta. Qual que é o tempo médio recomendado para a manutenção preventiva de um elevador? Perfeito, ótima pergunta, Cláudio. Normalmente, por elevador, o ideal é se planejar entre 30 minutos e 1 hora. O que vai variar? O que vai chegar essa diferença de tempo? Primeira questão é a questão da quantidade de andares do prédio, né? Então, se você tem um prédio lá que são 3, 4 paradas, ou até hoje tem muita casa residencial hoje que já tem elevador também, então isso é um primeiro ponto. Tem a questão das portas também. Tem muito elevador ainda que tem aquelas portas de abertura manual. Então essas portas elas demandam de uma manutenção mais minuciosa e mais demorada. E por fim é o estado mesmo do elevador, né? Então o que eu até falei anteriormente, essa questão das obras muitas das vezes que ocorre, e hoje muita gente pega, reforma apartamento, tanto quando adquire, né? Ou quanto às vezes já está morando e quer fazer uma nova reforma, então acaba que isso também interfere um pouco nessa questão, porque vai a sujeira no poço, não tem como. Então depende um pouco dessa situação. Então, o ideal de 30 minutos a 1 hora por elevador. Perfeito, Matheus. Agora a pergunta que todo mundo deve estar doido para fazer. O
que no elevador que dá mais problema? Qual que é a peça que mais dá problema em elevador? Vamos voltar para elas aí que eu acabei de explicar. As portas, Cláudio. As portas. Principalmente essas que eu citei de eixo vertical, de abertura manual. Elas sofrem muito intemperismo, sabe, Cláudio? Então, na época do frio, elas ficam mais lentas. Na época do calor, elas ficam mais velozes. Então, acontece que muitas das vezes bate, aí desregula um trinco. Então, as portas realmente, e até por questão de quantidade, né? Cada andar tem a sua. Então, as portas hoje são realmente... até as novas portas também, as portas automáticas também, elas também necessitam dessa regulagem, daquela limpeza no trilho que eu passei, que eu informei. Então, sem sombra de dúvidas, né? Vamos colocar aí mais ou menos 90% dos chamados estão relacionados às portas. O pão do pobre só cai com a manteiga para baixo. É sempre o mais caro que dá defeito. Matheus, vamos lá. Outra pergunta. Existe algum elevador que puxa mais energia do que o outro? A gente escuta muito isso lá. Então é o seguinte, existe um elevador que puxa mais energia que outro? E se existir, é possível ser corrigido? Com certeza, Cláudio, com certeza. Os elevadores mais antigos, né, elevadores a relé, contatora, são elevadores realmente que puxam mais energia. Te brinca muitas das vezes que o dinheiro vai embora no calor ali. Por quê? Você chega numa casa de máquinas, um elevador mais antigo, que não foi modernizado ainda, você chega próximo ao motor, principalmente aquele prédio, um prédio comercial que tem aquele alto fluxo, você chega no prédio, tá lá, você chega próximo ao motor, tá quente. Aquilo ali é literalmente energia dissipando em forma de calor. Então, esses elevadores mais antigos, né, que não tiveram a modernização, né, a introdução principalmente do inversor de frequência, que é realmente o responsável por esse avanço, essa tecnologia nova mesmo nos elevadores. Então, nesses prédios, nesses elevadores, realmente você tem uma utilização maior, um gasto maior de energia. Entendi. Outra pergunta muito importante. Quais os erros mais cometidos pelos nossos queridos condôminos ao cuidar ali do elevador? Isso aí é uma coisa que a gente sempre gosta de informar. Tem várias coisas, mas vamos pontuar algumas principais aqui. A primeira, a mais clássica, é ficar apertando o botão, como se fosse chegar mais rápido, sabe? E hoje em dia, né, todo mundo, que eu brinco, 24 horas de hoje não é 24 horas de antigamente mais. Então, todo mundo não tem tempo. Então, fica apertando o botão e fica, no caso de porta de eixo vertical, puxando a porta, me achando que vai chegar. Isso, péssimo, porque você está, né, com certeza ele vai desgastar o botão de forma mais prematura, e quando você fica puxando a porta, também você está ocasionando ali um desgaste que pode ter no trinco. Além disso, tem a questão nas mudanças, também não respeitar a carga máxima no elevador. Então, muitas das vezes, vai caber mais aqui, cabe mais uma coisinha aqui. Então, acaba que muitas das vezes passa do limite, né? E a não colocação da própria proteção. E, por fim, também o tal do segurar a porta para, né? Espera aí que tá alguém chegando, não sei o que, vamos colocar. Então, esses são dos principais causadores, né? Da má manutenção causadas pelo próprio condômino. Parei de ficar apertando o botão. O botão eu apertava mesmo. Mas parei. Parei mesmo. Ia fazer o quê? Não vai chegar mais rápido. Não vai, pois é. Mas eu acho que é instintivo mesmo, a gente aperta. Cláudio, a gente fala isso também. Cláudio, por vezes, você vai lá, aperta de novo, aí você fala assim, que isso, gente, o que eu tô fazendo? Não tem como, é instintivo. Mas que você trabalhe com isso, conviva com isso o dia inteiro, não tem como. Tem hora que tá você lá apertando para chegar. Pois é, pessoal, eu só fui sincero. Né? Tá certo. Matheus, por falar em sinceridade, um contrato de manutenção de elevador, ele contempla tudo mesmo ou tem alguma coisinha que fica de fora? Isso não estava no contrato. Acontece? Cláudio, na verdade, hoje tem caído até em desuso. Realmente, antigamente, você via muitos contratos que falavam que era o contrato integral, que, na verdade, era para cobrir toda e qualquer peça a ser trocada. No entanto, muitas das vezes, as peças que tinham o desgaste mais corriqueiro, mais comum, elas não faziam parte.
Então, o condomínio fazia a contratação da empresa e naquele contrato achando que tudo estaria coberto, mas aí as corrediças, que tem um desgaste maior, as réguas eletrônicas, aquelas barreiras para impedir, né, a porta de fechar no usuário, que estragam mais, também não estavam cobertas. Enfim, luzes, então várias coisas que estragam mais não estavam cobertas. Então hoje, vou ser bem sincero, acredita aí que nem 5% dos contratos hoje do mercado são esses contratos. Então, o correto é o contrato de prestação de serviço, precisou de substituir uma peça, manda o orçamento à parte, o condomínio fazendo a aprovação, a empresa faz a substituição da peça. É a forma mais transparente, mais correta, ao meu entender. Matheus, é possível acontecer um acidente. Se esse acidente acontecer, de quem é a responsabilidade? Do síndico, do fabricante do elevador ou da empresa que é contratada para fazer a manutenção? Perfeita pergunta. Isso realmente fica muito... É uma coisa muito subjetiva. O pessoal fica, de quem que é a responsabilidade? Mas vamos lá. O fabricante, ele durante aquele período dele, que ele entregou o elevador e que está na garantia, ele realmente, qualquer coisa que ocorrer ali, desde que ele esteja na manutenção, ele é corresponsável se for constatado algum erro na montagem e na fabricação dos componentes. Resolveu essa questão, passou o tempo e não houve nenhuma necessidade de recall desses componentes, ele não estando mais, por exemplo, na manutenção daquele condomínio, daquele elevador, ele realmente não é mais responsável naquele caso. A empresa manutedora, né, a empresa que estiver fazendo a manutenção preventiva, desde que ela esteja cumprindo realmente com aquele plano de manutenção, se houver alguma necessidade de troca de peça, informar o condomínio e caso realmente seja algo que, se não for trocado, né, se não tiver como reparar naquele momento, não for aprovado, tem que interditar o elevador. Porque senão, por mais que o síndico fale assim, não, mas não é para desligar meu elevador, é para manter ele ligado. Mas se a empresa, ela nesse momento, ela é omissa, ela vai ser solidária ao síndico, né? Então a empresa tem que ter muito essa atenção. Se for colocar a segurança do usuário em risco, ela tem que interditar esse elevador. E o síndico é responsável nesses casos, onde ele vai fazer essa situação, vai querer que coloque, ou a empresa liga o elevador e ele vai por alguma outra pessoa lá, liga esse elevador, chama alguém e liga esse elevador. E nos casos, principalmente, onde o prédio ele não contrata uma empresa para fazer aquela manutenção mensal também. A partir do momento que ele não contratar uma empresa para fazer essas manutenções, aí ele se torna responsável por qualquer coisa que ocorrer naquele condomínio. Matheus, como é feita a modernização de um elevador? Vale a pena investir em modernizar um elevador? Cláudio, vale a pena demais. O custo de uma modernização do elevador hoje pode muitas das vezes assustar os condôminos, os síndicos, administradores. Só que vale a pena pesquisar, tem diversas formas, né, de pagamento. E quando você coloca na balança, Cláudio, é nítido o tanto que vale a pena. Por quê? Os elevadores antigos, igual a gente falou agora há pouco, têm um consumo de energia maior. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as peças vão se tornando obsoletas e de difícil acesso no mercado. Ou seja, começa a cada vez ficar mais caro essas peças, chegando ao ponto até de não encontrar mais essas peças. Então, o prejuízo, nesse caso, é de ficar sem a utilização do elevador. Então, com a modernização, que é justamente essa substituição, né, tem vários tipos de modernização, né? Tem modernização básica, que é a funcional, que é o comando e as botoeiras, e a partir daí você tem vários outros opcionais que você pode fazer na substituição. Mas vale muito a pena por conta de custo, porque, igual eu falei, se você for colocar na balança o tanto de peça que você vai comprando, pagando, e que literalmente na modernização vai ser descartado, e no final das contas você ainda tem o seu imóvel valorizado. Matheus, o que indica, qual o indicativo principal de que um elevador precisa de manutenção urgente? Cláudio,
não são muitos, são até bem notórios. Principalmente o número de chamados recorrentes. Que muitas das vezes a empresa fica chamando, o condomínio fica chamando a empresa para fazer a correção e ela faz a correção daquele ponto. No entanto, o elevador antigo, ele tem vários componentes. Vou dar o exemplo, a fiação. Uma fiação antiga, rígida. Então, muitas das vezes, a empresa consegue fazer o reparo num ponto, só que aí, já, quando resolve aquele problema, já tem um outro problema interligado com aquilo que começa a desencadear. Então, o número de chamados recorrentes e a alta rotatividade de substituição de peças já é um grande indício já que você precisa fazer a modernização do elevador, tá? Coisas como degrau, que ficam difíceis de ser sanados também, botoeiras que começam a entrar em curto, enfim, começou a ter essa quantidade elevada de chamados, já é hora de ligar o sinal de alerta. E por fim, Matheus, uma dúvida que é recorrente: existe penalidade para um condomínio, para o síndico que não faz as manutenções da forma que deveria fazer ali no elevador? Existe, Cláudio, existe. Eu falei agora há pouco, né, dessa causa de um acidente, do síndico, né, não ter uma empresa, ele se torna responsável nesse caso, e hoje a fiscalização tem aumentado bastante, Cláudio, bastante mesmo. A gente vê recorrentemente relatos de condomínios nossos falando que teve a fiscalização, encontrou tudo correto, mas que houve a fiscalização, que foi no prédio. Então hoje, se você não estiver com o seu livro de registro em dia, com o contrato de manutenção, com a RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, em dia, hoje é multado tanto o condomínio e se a empresa ela tiver também com algum atrasado, a empresa também. Então hoje, com esse aumento da fiscalização, tem sim essas penalidades que o condomínio pode sofrer. Então é isso, pessoal. Esclarecidas essas questões, a gente chega aqui no final do segundo bloco e já já a gente volta para o terceiro. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Ai, mãe, clica nesse botão aqui, ó. Tá, mãe, tá quase lá. Só falta isso aqui. Agora é só você vir pagar a guia e foi! Aê! Você deve estar se perguntando por que alguém ficaria tão feliz em pagar o IPTU. É simples, porque em Nova Lima você contribui e a prefeitura investe no que mais importa, nos nova-limenses. Nova Lima, Nova Lima! Afinal, quem não fica feliz ao saber que 5 novas escolas vão ser construídas e 28 reformadas, com a inauguração do Centro de Imagem no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o lançamento do programa Bem Cuidar, com a implantação do botão de pânico, com mais de 22 mil pontos de iluminação pública modernizados com lâmpadas de LED. É tanta coisa boa sendo feita pela Prefeitura de Nova Lima que contribuir com o IPTU deixou de ser obrigação por aqui. Virou a certeza de mais qualidade de vida para todos. Baixe a guia no Nova Lima App e, em caso de dúvidas, ligue para o 156. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana
São doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Voltando aqui para o terceiro e último bloco do programa Visão Condominial. Eu avisei para o Matheus, assim, passa muito rápido. E ele falou, acho que não, que é um assunto, assim, sério. Mas não passa rápido demais? Foi demais. Eu falo, quando o jogo é bom, passa rapidinho. E a gente nem percebe passando o tempo. É verdade. Vamos ter que marcar a segunda edição. Vai ter que ser. Porque eu já vi que não vai dar para chegar nem na metade das perguntas que eu tenho aqui. Mas essa é muito importante. Matheus, veja bem, ao preparar o conteúdo para esse programa, eu me deparei com uma reportagem no LinkedIn do engenheiro Carlos Eduardo. A matéria traz lá algumas informações, mas eu queria compartilhar com vocês os números. Então vejam bem, de janeiro a junho de 2025, foram registrados 35 acidentes, 17 mortes e 64 pessoas envolvidas. No mesmo período, em 2024, foram 19 acidentes, 14 mortes e 53 pessoas envolvidas. Isso significa que é um número de 84,2% de número de acidentes, o percentual de aumento que eu quero dizer, 21,4% no número de mortes e 20,8% no número de pessoas envolvidas nesses acidentes. É sabido que o elevador é o meio de transporte mais seguro. Se é o meio mais seguro, por que a gente está tendo um aumento tão significativo nesses números, Matheus? Perfeito, Cláudio. Isso realmente é um assunto que nos preocupa muito, né? Nós, principalmente as empresas, né, manutentoras dos elevadores, nós temos sempre estar muito, muito atentos a essa questão, a esses números, né? Então eu atribuo, Cláudio, alguns fatores. Dentre um dos fatores primordial realmente é o aumento do número de elevadores, igual a gente conversou anteriormente. Hoje muitas residências, né, pessoa que já vai construir uma casa de 2 andares, 3 andares, ela já preocupa em colocar um elevador na casa dela, para justamente, né, quando chegar uma idade mais avançada, não privar-se de utilizar os outros andares. Mas não só isso. Eu acho também que as empresas têm que conscientizar mais os colaboradores, que muito desse número, Cláudio, ocorre não com os usuários, mas sim com os prestadores de serviço, que às vezes por desatenção, às vezes por despreparo, às vezes por sobrecarga, acabam se distraindo, e o elevador, igual a gente fala, é o meio de transporte mais seguro do mundo, mas o prestador de serviço ali, uma atitude, um erro que ele tiver pode ser fatal. Então, temos muito essa preocupação em sempre conversar muito com os colaboradores, ter reuniões, ter palestras informando sobre a segurança, porque ele tem que passar o seguinte, ele está garantindo ali a segurança de todos os usuários. Mas e a segurança dele, Cláudio? E quando ele for retornar para a casa dele, que a família estiver esperando ele? Então temos que zelar por isso. Então esses números, né, eu sei que está apurando tudo certinho, para ter realmente mais certo quanto foi realmente de usuários e quanto foi de prestadores de serviço. Mas o número de prestadores realmente é muito alto, sabe, Cláudio? Então uma coisa que tem que preocupar em relação aos usuários, infelizmente também temos que tomar muito cuidado,
acaba que por ser um meio... um meio bom, vamos dizer assim, um ramo legal de negócio, acaba que abre muita empresa. E algumas dessas empresas acham que é fácil construir um elevador e não preocupam em seguir realmente a norma. Agora temos até a nova norma 16858, que entrou em vigência em 2024, em abril, e ela realmente fala sobre novas instalações, os requisitos que têm que ser cumpridos, fala das modernizações que precisam ser, o que precisa ser cumprido também para garantir, porque precisa de ter esse cuidado, sabe, Cláudio? Então, eu acho que, assim, no resumo, temos esses pontos principais que tiveram esse aumento. E aí, só finalizando, na verdade, sobre essa questão das novas empresas, então, às vezes, a pessoa vai comprar um elevador e ela não preocupa tanto, ela olha muito a questão do preço final. Ah, mas eu olhei essa empresa aqui, o elevador que vai atender 3 paradas me custou bem menos. Só que essa empresa não cumpriu os requisitos necessários de segurança. Então, esse elevador, ele não entra na qualidade do meio de transporte mais seguro do mundo, porque ele não está com todas as condições necessárias para isso. Então, tem que se tomar esse cuidado também ao se comprar esse equipamento. Então, basicamente é isso, sabe? Mas é uma coisa que temos que ficar preocupado com cada ponto que eu falei. E principalmente também a atenção. Muitas das vezes hoje, né, temos aí o tal do celular, e as pessoas muitas das vezes perdem muita atenção por conta disso. Então, principalmente elevadores, essas de eixo vertical, de abertura manual, quando for entrar no elevador, já tem aquele adesivo lá que muitas das pessoas acham que ele tem sem necessidade, mas nunca é demais o aviso. Antes de entrar no elevador, verifique se ele está no andar. Então, muitas das vezes a pessoa já abre e vai no automático, olhando o celular aqui, e por alguma falha mecânica pode ocorrer realmente isso. É difícil? É muito difícil. Se a manutenção está em dia, fica praticamente impossível de ocorrer. Mas pode ocorrer? Pode ocorrer. Então são os cuidados que tem que tomar, Cláudio. A SOS já teve que lidar com alguma situação desse tipo? Graças a Deus não, Cláudio. Graças a Deus. Nossos elevadores sempre a gente toma muito esse cuidado e explica muito para os técnicos, principalmente nesse ponto. A utilização deles, a gente quer que a família deles sempre recebam ele de volta. Se ele saiu para trabalhar, ele tem que retornar para casa. E para os nossos usuários. Então, graças a Deus, durante todo esse período, desde 70, como eu falei que meus pais iniciaram até hoje, 2025, e se Deus quiser, nunca vamos ter. A minha esposa costuma dizer que eu sou muito matemático com as coisas. E às vezes eu acho que eu sou mesmo. E aí eu vou te fazer a mesma pergunta que eu costumo fazer para ela assim. Em uma escala de 0 a 10, o risco de uma pessoa, de um técnico que trabalha com elevador é quanto? O risco está mais próximo de 0 que de 1, de ocorrer algo. Sendo bem instruído, sendo a empresa, igual eu expliquei, não fazendo aquela... sabendo respeitar o ser humano. Eu falo muito isso. Todos têm a limitação, todos nós somos humanos, todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Então, desde que haja essa sinergia, esse pensamento, é muito mais próximo de 0 do que de 1. Entendi. Outra coisa é o seguinte, como que é o treinamento de um técnico, por exemplo, da SOS Elevadores? Ele já chega técnico ou ele recebe uma preparação? Ele pode iniciar, por exemplo, uma carreira com vocês ou não? Perfeito, pode começar do 0. Nós temos aí toda a parte de treinamento. Tem a parte de treinamento teórico, tem a parte de segurança do trabalho, que a gente fala muito sobre, mostrando inclusive reportagens. Não é que você tá fazendo um terror ali, mas é você mostrando o que pode ocorrer. Porque é um equipamento que é muito seguro, mas é um equipamento de risco, principalmente para o prestador de serviço, quando ele está fazendo a manutenção. Então, tem-se toda essa preparação teórica e de segurança. Depois ele começa a acompanhar o técnico em campo. Então ele fica vendo, fica analisando, tomando nota, é feita uma avaliação da empresa, para aí depois inverte-se. Aí esse técnico começa a fazer sob supervisão de um técnico já experiente. Aí sim, ao finalizar esse ponto e todos os testes, aí sim ele pode fazer o famoso voo livre, quando ele começa a fazer o atendimento sozinho. Matheus, eu vou te fazer uma pergunta, você não pode rir da minha pergunta, não. Tá bom. É o seguinte, eu sempre vi, na maioria das vezes em filme,
que debaixo do elevador tem umas molas ali. Aquela mola, o objetivo dela é para tentar amortecer se o elevador descer ou não tem nada a ver com isso? Isso mesmo, Cláudio. Ali o que acontece? Quando o elevador está descendo, ele tem alguns limites, que ele tem o limite de parada, que é para ele realmente parar no elevador, tem o de redução e tem o de fim de curso. Então, quando a gente fala da segurança do elevador, é esse tanto de redundância, e além desses 3 limites, ainda tem um para-choque lá, literalmente, porque o elevador, como ele já foi perdendo velocidade, se ocorrer algo, ele vai literalmente só amaciar ali essa parte, vai amortecer mesmo. Então é para isso que ele está ali. Mas ele não é utilizado por conta disso, esse excesso realmente de segurança. Mas é sempre verificado, sempre você tem que fazer os testes para ver se ele está com utilização. São as redundâncias que a gente fala para fazer realmente esse meio de transporte ser o mais seguro do mundo. E por falar nisso, em todas essas questões de segurança, é comum vocês resgatarem as pessoas dentro do elevador porque travou, porque acabou a energia? Como que é isso? Cláudio, hoje, principalmente por causa de oscilação de energia, né? Nós temos Belo Horizonte, região aqui, é muito conhecido por ter muita descarga elétrica, oscilação de energia. Então, isso principalmente, né, nos elevadores eletrônicos, acaba que ocorre, acaba que falta uma fase. Então, aí ocorre realmente essa questão. Aí é só acionar a nossa empresa que o técnico estiver mais próximo já desloca para lá. Perfeito. A gente está chegando no final aqui, Matheus, e tem uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Né? Como você sabe, o nosso programa é voltado para a área condominial, e aí a pergunta que todo síndico gostaria de fazer é o seguinte: como que ele pode identificar uma boa empresa para que ele contrate para fazer a manutenção do elevador ali do condomínio? Como que ele vai saber que a empresa é boa? Perfeito, Cláudio. Eu acho que tudo começa, e o que eu brinco muito, eu falo o seguinte: eu sou prestador de serviço como SOS dos elevadores, mas eu sou consumidor de serviço também. Então, uma das primeiras coisas que eu penso, eu já quero ver o contrato, ler o contrato. Até pela minha formação, mas eu acho que isso aí é uma coisa que todo mundo tem que fazer. E quando eu leio, se tem uma questão de uma cláusula que vai me prender naquele contrato, eu já coloco um passo para trás. Então isso é uma coisa que é o primeiro passo, analisar o contrato, ver essa questão, se você tem essa liberdade para caso você não esteja satisfeito de estar naquele contrato, de romper, se tem uma multa. E principalmente se essa multa for uma multa abusiva, coisa que ocorre muito, Cláudio. A gente vê muitos prédios que querem migrar a prestação de serviço para outras empresas, no entanto, quando vai fazer esse encerramento, se depara com uma multa e uma multa abusiva. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é conversar com outros síndicos. Hoje tem muitos grupos, hoje tem muita gente que pode, né, administradoras, síndicos profissionais, que você pode perguntar: poxa, está tendo um bom atendimento, o pessoal, o preço é um preço justo, há transparência no trabalho. Então isso é um ponto também muito legal. E eu acho que, para finalizar com chave de ouro, faça uma visita na empresa. Visite a empresa, veja as dependências, veja os colaboradores, veja como que funciona o dia a dia naquela empresa. Eu acho que aí você fecha com chave de ouro para você fazer, né, a contratação de uma empresa, né, que vai realmente te dar essa tranquilidade no dia a dia. O Matheus fechou com chave de ouro aqui e falou uma coisa que nós costumamos dizer sempre. Nós da Tecton, Matheus, nós dizemos o seguinte: nós queremos trabalhar para quem queira que nós trabalhemos por eles. Eu nunca, absolutamente nunca, isso eu vou falar olhando para você, nós vamos nos prender a cláusulas contratuais. Né? Nós nunca perdemos um cliente. Todo mundo que quis contratar o serviço da Tecton até hoje continua trabalhando conosco. Mas se acontecer um dia, não vai ser cláusula contratual. Né? A pessoa tem que estar livre para ir, para poder voltar, para viver outras experiências, né? E se for o caso, até voltar. Perfeito. Porque perceber que estava sendo bem atendido, só não tinha ciência disso. Perfeito, né? Cláudio, perfeita essa colocação, perfeito. Então a gente costuma dizer muito isso, e mais uma vez, os nossos ideais são muito parecidos, né?
Então, Matheus, a gente está chegando aqui no final. Queria que você deixasse aí o contato da SOS dos Elevadores, falar um pouquinho, o nosso produtor vai colocar na tela ali. O espaço é seu, pode fazer as considerações finais, por favor. Cláudio, primeiramente, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Realmente um bate-papo muito legal e que a gente tenha mais oportunidade de fazer esse bate-papo. Realmente temos muito mais coisas que a gente pode falar e eu estou totalmente à disposição aqui, tá? Para a gente voltar a bater esse papo. Então, convido vocês, né, visitar nosso site www.sosdoselevadores.com.br, nossas redes sociais, o @SOS dos Elevadores, e nos chamem no WhatsApp 31 25 12 45 45. Vai ser um prazer poder atender vocês, para a gente fazer esse bate-papo. A gente faz uma visita no seu prédio, sem custo algum, analisa realmente como está a situação, e mostra como que a nossa empresa vai poder trabalhar para vocês. E se vocês gostarem, vai ser um prazer, né, a gente trabalhar junto. Então, estou à disposição e muito obrigado. Então é isso, pessoal. E é uma empresa que a gente recomenda de verdade, tá? A gente vai chegando aqui no final do programa, né? Agradecer a audiência de todo mundo aí mais uma vez. Falar que daqui a 15 dias a gente está de volta com uma nova temática. Abraço para todo mundo.